A célula que sofreu, as duas sofreram um dano no DNA. Só que eu terei ativação do sistema P53. E o sistema P53, ele vai ativar também o sistema P21, o GAD45, que está responsável por um reparo no DNA, e liberar o gene da apoptose, que é através da proteína Bax. E aí, essa célula, ela entrará em processo de reparo e apoptose. Quando eu tenho o mesmo estímulo, a mesma alteração no DNA, só que eu não tenho ativação do sistema P53, não há um reparo no DNA. E aí eu gero células mutantes que geram a neoplasia. Uma célula gera 2, 4, 8, 16, 32, e aí eu tenho uma progressão logarítmica desse crescimento celular, gerando a neoplasia. E não é rápido, demora às vezes 10, 15 a 20 anos. Um dos fatores do crescimento da neoplasia é a irrigação sanguínea. Então eu posso ter, por exemplo, um cisto mamário, uma alteração mamária, que fica anos ali naquela localização, mas como ela não formou fatores de angiogênese, que fazem com que novos vasos sejam formados, do câncer ao sistema vascular. E aí, quando esse vaso se termina a sua formação, ele recebe oxigênio e glicose. Quem recebe? O câncer. E aí a neoplasia ela cresce, cresce, cresce e começa a invadir esse tecido. Com o passar do tempo, ela emite, ela libera, através dos fatores de crescimento, pequenos pedaços que vão para a corrente circulatória. E por fatores de adesividade, e própria migração e a fuga do sistema imunológico, gera o que a gente chama de metástase, que é a formação de novo câncer em outro local, e o câncer que originou é aquele câncer primário. Então a metástase é a migração de partes daquela célula neoplásica para outro tecido. Então eu tenho a metástase pulmonar, a metástase hepática, e uma das piores metástases é a metástase óssea. Por causa da dificuldade do quimioterápico em alcançar e chegar na estrutura óssea. Tumores benignos não metastatizam, isso é bem importante. Maligno sempre vai metastatizar com o tempo, menos os gliomas e os cânceres basocelulares. Então esse é um fator bem importante em relação à neoplasia. Na patologia, o patologista vai analisar, o médico patologista ou biomédico que trabalha com a área de patologia. Mas quem dá o laudo é o médico patologista ou o biomédico que tem o curso na área de patologia. O que eles vão avaliar? O aspecto macroscópico da lesão que foi retirada. Então o médico fez lá uma cirurgia, retirou um cisto, um nódulo do fígado. Ele quer saber duas coisas: se é benigno ou maligno. Qual é a alteração patológica? Aí ele manda para a patologia. Lá eles colocam num tijolinho lá de parafina, cortam, seccionam, colocam numa lâmina e vão analisar no microscópio com colorações especiais para ver qual a alteração. Mas antes disso eles avaliam o aspecto macroscópico da lesão, como o tamanho, o peso, a forma, a consistência, a coloração, se é nodosa, se é vegetante, se é ulcerada, a cor do tecido. Então, quanto mais celularizado, mais cinzento o tecido. Se tiver muito irrigado, o tecido vai estar mais avermelhado. E a consistência, se ele é consistente, se ele é semissólido, se ele é pastoso, se ele tem áreas de necrose ou de fibrose, tudo isso vai ser citado pela patologia. E aí o médico vai ter a noção certa de que se é uma patologia, se é uma neoplasia maligna ou se é um tumor benigno. Isso é bem importante. Para finalizar o que nós falaremos sobre neoplasia, o importante é como que surge uma neoplasia. Então, vou dar um exemplo de um câncer de fígado, por exemplo. O cara teve um hepatocarcinoma, um câncer de fígado. Como que ele surge? Então, primeiro, posso ter colonização de hepatite B, vírus de hepatite B e vírus de hepatite C. Já é um fator de risco. Aí o paciente ingere bebida alcoólica, já é outro fator de risco. Aí ele evolui para hepatite, para inflamação, da inflamação, esteatose hepática, a presença, o acúmulo de gordura dentro do fígado, o fígado gordo, o fígado graxo. Da esteatohepatite, eu evoluo
para uma hepatite crônica, evoluo para fibrose, para cirrose hepática, e aí, por fatores hormonais, predisposição genética, e aí carcinógenos químicos, por exemplo, a aflatoxina, presente em produtos derivados do milho, que é uma micotoxina. Então você tem um fungo no milho, ele cresce naquele produto, com a umidade, com o calor, ele morre e deixa lá uma toxina, é uma micotoxina. O exemplo é uma aflatoxina, que pode causar e causa, bem descrito na literatura, o câncer de fígado. Então você junta todos esses fatores, você tem um paciente com hepatocarcinoma. E um câncer gástrico, câncer no estômago, como é que ele surge? Então eu tenho a mucosa normal, o paciente começa a ingerir muito sal, aí ingere menos beta-caroteno, aí já tem o H. pylori no estômago, que é descoberto somente na endoscopia. O médico vai coletar uma amostra, vai mandar para o laboratório e vai ver se o paciente tem H. pylori. Se tem que fazer o tratamento e matar o H. pylori. O uso do medicamento Pylori PAK é muito utilizado. Temos que matar o H. pylori. Por quê? Porque a presença do H. pylori está correlacionada com o aumento do câncer de estômago. Aí há uma gastrite. A gastrite evolui para uma atrofia gástrica e aí a célula muda para uma metaplasia. E aí o paciente continua ingerindo sódio em grande quantidade, muito sal na dieta, nitrato, come menos vitamina C, ingere menos vitamina C, menos vitamina E, que é antioxidante, não faz uso do antibiótico para matar o H. pylori, e aí o dano se perpetua. E aí eu tenho, de uma metaplasia, eu evoluo para displasia. E eu continuo comendo sal, eu continuo comendo nitrato na dieta, continuo não ingerindo vitamina C, tabagista, o cara dá uma fumadinha, toma bebida alcoólica e o alimento armazena de maneira inadequada. Por exemplo, prepara o alimento de manhã e fica em cima do fogão até de noite. E aí consome o alimento à noite. O alimento está mal conservado. Da displasia, evolui-se para uma neoplasia, para o carcinoma gástrico. E aí o tratamento, infelizmente, é a cirurgia para retirada desse carcinoma gástrico. Sobre neoplasias, o importante é lembrar sempre da iniciação dessa neoplasia e lembrar do que foi dito no início do vídeo. A prevenção é o melhor tratamento. A avaliação, o autoexame da mama, a mamografia nas mulheres, o toque retal nos homens, toque prostático para verificar o volume da próstata, a dosagem do PSA total e livre, são fatores importantes. Então, consultar o médico, o urologista, o mastologista, para diagnóstico precoce. Consultar o pneumologista numa tosse, numa dor pulmonar, para fazer o diagnóstico precoce, já que são os cânceres mais prevalentes. E eu nem falei do melanoma, o câncer de pele, também muito prevalente no nosso país. Muito obrigado e até o próximo vídeo.